Agora estamos ao vivo no Facebook, por enquanto só eu e vocês. Ainda bem que ninguém vai ver eu digitando minha senha aqui, né? Vão sim, eu sei que vocês vão. Já estamos ao vivo, já olhou aí? É Arthur, né? Isso. Arthur, muito bem. Ó. Arthur, Marian, Léo, Varrite. Isso. Calma que demora um pouquinho para o pessoal entrar, e também se não entrar, não tem problema nenhum, porque eles vão chegar depois, porque vai ficar gravado, disponível. Ótimo. Deixa eu só colocar minha senha maravilhosa aqui. Olha, deu branco. Meu Deus do céu, eu devo estar emocionado. Errei mesmo, falei? Olha lá, é uma brincadeira. Calma que eu estou chegando aí, fica, vamos chegando aí. Ai. Vocês se importam se eu desligar o ar-condicionado? Não tem problema. Porque com essa voz e esse ar-condicionado, eu estou saindo aqui da tela, mas não se preocupem. Esse barulho sou eu. Já temos 3 pessoas. Olá, é minha avó fazendo oi para vocês. Vou repetir de novo, ó. Arthur, Marian, Léo e Varrite. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre bicentenário do Baha'u'lláh, Bahá'í, sobre conversa, sobre diálogo. Sobre o que mais nós vamos falar hoje? Sobre a melhora do mundo. Melhora do mundo. Unidade na diversidade. Olha, unidade e diversidade. Gosto disso, hein? Me sinto de uma felicidade, vocês não imaginam como. Achei. Aqui. Pronto, desliguei o ar-condicionado. Você que está acompanhando a gente por aí, pela rede social, eu já vou aparecer uma pequena cabeça aqui. Sou eu, Ulisses Porto, hoje, Humanos Perfeitamente Humanos, diferente, especial. Pena que eu vou ter que tentar colocar o máximo aqui. Acho que vai dar para captar legal, tá bom? Então, primeiro, acho que é a parte fácil, né? Eu acho que é a parte fácil, eu provoquei lá fora, né? O que motiva vocês para estarem nesse bicentenário comemorando, celebrando algo que faz parte da vida de vocês? Quem quiser, fique à vontade. Eu acho que o que motiva a gente é realmente perceber que na mensagem que Baha'u'lláh trouxe para a humanidade é uma fonte de esperança e luz para toda a sociedade. Então, para a gente realmente motivo de muita alegria poder, nessa data, compartilhar uma mensagem que faz tão bem para cada um de nós, nas nossas vidas pessoais, e que a gente sente que para aqueles que estão ao nosso redor e para muitas mais pessoas pode ter um efeito muito, muito transformador. E já se falou em transformador, por que não desligou o ar-condicionado? Será que alguma coisa estancou contra o rapaz da voz ruim? Pronto. E já que você falou a questão do transformador, antes de perguntar, fazer a provocação, né, do que motiva, o que é iluminar? O que é iluminar? É um ponto que mostra um caminho, ou iluminar é uma mudança que vem de dentro e aí você constrói esse caminho? À vontade, quem quiser responder. Na realidade, eu estou compartilhando aqui. Acho que luz é tudo. Porque a luz existe e a escuridão não. Então, quando a gente pensa em luz, a gente pensa em tudo que é bom e positivo e tudo que... A gente pensa em sol, né? Então a gente pensa como a humanidade e a Terra sobreviveria sem o sol, né? Então é tudo. Luz é tudo. E quando a gente pensa isso no indivíduo, se a pessoa está iluminada com o quê? Com esse sol, que a gente pode fazer uma metáfora, né, do sol divino. Sim. Com o sol físico, né? Então, da mesma forma, quando a pessoa está iluminada com essa luz divina, ela só tem que irradiar a luz, não só dentro de si, mas para fora de si. É uma coisa que não tem como conter. Perfeito. E onde habita a luz, não habita, não tem como a escuridão estar, porque a escuridão é inexistente, ela é a falta da luz. Então, quando a gente pensa, puxa, eu vou levar um pedacinho da escuridão para cá ou para lá, não tem como, mas luz sim, eu posso levar. Então, aí volto àquela sua pergunta, o que motiva, né? O que motiva a celebrar uma data tão especial
É uma data especial para a humanidade, né? Talvez a gente está muito próximo dessa luz. Então é difícil a gente enxergar, ofusca um pouquinho, mas à medida que os anos vão passando e a gente vai se distanciando dessa revelação, a gente vai conseguindo enxergar um pouco melhor essa manifestação de Baha'u'lláh, toda essa mensagem que ele trouxe, que eu acho muito bonito o início desse livrinho do Bicentenário. Tá aqui, ó, para vocês. Ele tem um texto, né, que fala assim: uma vida nova nesta era está vibrando em todos os povos da Terra. Contudo, ninguém lhe descobriu a causa, nem percebeu o motivo. Então, essa luz que nos motiva a estar aqui é a revelação de Baha'u'lláh, quer dizer, o que ele trouxe. A pessoa dele, tudo bem, mas Sim. O que ele trouxe? Na verdade, foi um canal de comunicação, Exatamente. Né? Eu costumo, de uma forma geral, chamar do poder superior, algo que está acima de nós, e aí eu uso o que as Irmandades Anônimas chamam de aquilo que cada um de nós o concebe como o superior. E aí vocês falam muito da questão da unidade, né? E na verdade, às vezes uma luz intensa ela ofusca, mas quando você tem pessoas parceiras que compartilham e aprendem junto, se multiplica. Mesmo que esteja ofuscado por essa luz muito forte, você consegue perceber no outro, que são os nossos espelhos, né? Ou não vou dizer espelhos, são os nossos parceiros de existência, que há uma motriz, há uma força maior que nos faz criar. E aí o que motiva vocês é essa força. E como surge? Até um pouquinho de história, talvez aqui o Léo deve contar isso, porque parece que é o que mais experiente, né? Meu Deus. Quando é que surge essa revelação de Baha'u'lláh? Que em momento ele é considerado, volto a dizer, como é que o Shahid disse? Deus, como é que é? Baha'u'lláh? Glória de Deus. Né? Glória de Deus. A partir do momento em que isso acende essa luz. O termo é perfeito. Acende. Porque conforme o exemplo perfeito que Baha'u'lláh dá e que Mariana citou, que é o sol. Imagina uma noite, né? Enquanto o sol ilumina o outro lado da Terra, nesse momento a gente está no escuro. Exato. Isso não significa que a Terra não esteja sendo iluminada. E aí vem o exemplo que amanheceu o dia da verdade, né? Amanheceu o dia do conhecimento, amanheceu o dia da perfeição. E aí vai, né? Vários adjetivos que a gente pode bem colocar. Então, antes nós vivíamos na noite tenebrosa da ignorância. Perfeito. Aí Baha'u'lláh, em 1817, Baha'u'lláh nasceu para o mundo. Dessa luz, Baha'u'lláh, a glória de Deus, vamos considerar como exemplo do sol, né? O sol amanheceu. Então, por que algumas pessoas ainda não sabem, né? Sim. Porque acabou de amanhecer o dia. O dia está despontando aquele sol lindo, em que parece que eu não posso ver direito, né? Mas consegue senti-lo, não consegue? Já consigo sentir. Para localizar para quem está nos acompanhando, o Léo só tem uma qualidade, né? Ele enxerga com o coração, não com os olhos, né? Há muito tempo, Léo? Desde criança. Desde criança? Desde criança, já nasci assim. Então não tem a perfeição da visão que vocês têm aqui, né? Então eu consigo sentir a luz, não é? Do sol de Baha'u'lláh, tal como eu sinto a luz do sol físico de manhã cedo, não é? E os primeiros raios, as primeiras brisas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tendo a oportunidade de falar de um novo dia, da nova história de Baha'u'lláh, não é? Da nova história do manifestante divino que apareceu com essa nova luz, fazendo com que as pessoas entendam de uma vez por todas que, olha só, vamos bater palmas, o dia amanheceu, já amanheceu o dia, olha o sol, olha a luz, olha, a madrugada já passou. Algumas pessoas continuam dormindo, mas qual é a nossa missão? É com muito carinho, com muito amor, acordar devagarinho. A gente acordar com muito
oh, acorda aí. Não é assim. Tem que ser aos pouquinhos. Então a gente está fazendo aqui um trabalho muito carinhoso, né? Dizer assim, vamos acordar que amanheceu o novo dia da verdade divina. Isso é muito legal. Né? E no caso do Léo já, acho que Marian também, né? Shahid também, todos já nasceram na iluminação da fé Bahá'í ou não? Ou alguém surgiu? Não sei, Léo se conheceu quando na fé? Na verdade, assim... Falei correto? Fé? Fé Bahá'í. Bahá'í, exatamente. Eu conheci a fé Bahá'í, veja, dentro da comunidade Bahá'í, graças a Deus, vivemos um novo dia, o dia da grande felicidade, onde nós, seres humanos, somos iguais. Baha'u'lláh diz que nós somos iguais em todos os aspectos. Né? Os seres humanos, somos humanos, todos nós somos humanos. E aí, dentro da fé Bahá'í, não existe padres e nem pastores ou líderes que têm esse dever, não é? ao conhecimento e, portanto, tem que transmitir, né? Representando os demais. Então, todos os Bahá'ís, não é? Estão no mesmo nível, ou seja, nós ouvimos aqui falar sobre a fé Bahá'í, tal como o amigo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, se ele ouvir e quiser falar sobre a fé Bahá'í, ele tem esse poder, ou seja, de transmitir. Então, essa transmissão fez com que um querido amigo saísse lá da Indonésia. Ele veio para o Brasil, para uma conferência Bahá'í, se casou com uma jovem chamada... ele é o Lindi, casou-se com a jovem Suri, e foram lá para o Piauí para ensinar a fé Bahá'í. E aí, como eu participava já de uma entidade de deficientes visuais, o querido casal foi fazer uma visita à nossa associação e convidou um grupo de cegos para tomar um chá em sua casa. Eu nunca vi tamanha gentileza. Que delícia. E aí eu recebi aquele chá tinha amor. Chá tinha amor. Aquele chá tinha amor, então ele me ofereceu com tanto carinho. E aí foi ali onde eu comecei a estudar a fé Bahá'í. E aí algumas pessoas liam para eu ouvir, porque não tinha a tecnologia que tem hoje e tal. Mas hoje você utiliza o quê? Hoje eu utilizo computadores, eu utilizo telefones, como chama? Então, toda a tecnologia, né? Para transformar tudo em áudio. E áudio, eu leio em áudio. Mas não há material em braille Existe. Existe também. Muito poucas coisas, né? Muito pouca coisa. Mas com a tecnologia nem sei se precisa do braille. Mas é muito relativo, né? Depende muito da pessoa. Mas o fato é o seguinte, que aquele jovem me deu a oportunidade, aquele casal jovem me deu a oportunidade de conhecer Baha'u'lláh, que a gente está hoje aqui fazendo menção a ele. Quanto a honra para mim pessoalmente ter ouvido falar de Baha'u'lláh lá no Piauí. Piauí, nem imaginaria que no Piauí, nem sabia que Piauí existia no Brasil, né? Existe. E você, Léo, e se alguém mais também quiser, você também oferece chá com amor, não? Eu procuro oferecer chá com amor. E é simples fazer esse chá ou não? É muito simples. Você sabe que dentro da comunidade Bahá'í, minha esposa fez um comentário que eu gostaria, um grande beijo para ela aqui, que ela deve estar Como é que é o nome da esposa? Nadir. Nadir. Beijo aqui todo mundo para você. E se não tiver, quando você estiver acompanhando novamente, você pode... compartilhar com a gente aí. E ela faz um chá também com muito amor, não é? Então ela fez um comentário a primeira vez que ela entrou na comunidade Bahá'í. Ela disse: esse pessoal é diferente. Esse pessoal me trata com muito amor, eu me sinto em casa. Eu me sinto como se eu tivesse, eu me sinto à vontade, ela disse. Então foram suas palavras. Foi exatamente assim que eu me senti na casa do Ling. À vontade, o amor. Parece um pai, parece um irmão, parece um filho, sabe? Então essa diferença em que não tem do líder, não é? Aquele servidor da humanidade. Então Baha'u'lláh, ele chama todos os seres humanos, de qualquer raça, de qualquer classe, de qualquer credo, enfim, o ser humano, a servir. A servir. O ser humano que serve ao seu semelhante. E aqui, passando os olhos no pequeno livro aqui do Bicentenário, eu percebo algumas palavras que são recorrentes, né? Paz e justiça.
Não é simples, mas ao mesmo tempo complicado, porque tanto a paz quanto a justiça são elementos que são norteados por uma carga de preconceito gigantesco. E aí como é que você consegue celebrar essa unicidade, se eu de repente falar alguma palavra fora do comum, a unicidade e o respeito à singularidade, sabendo que o justo é aquilo que traz a paz, não aquilo que traz a guerra ao outro. Como é que vocês fazem para mostrar, ou no cotidiano de vocês, porque uma coisa que eu acompanho a Mari um pouquinho mais tempo, os filhos estiveram lá eu não sei se era para jovens, era aula de criança. Aula de criança. Eu dei aula de criança. Uma época, eu já estava me separando também, então várias coisas acontecendo ali, e eu pude perceber esse amor, essa entrega a esse caminho em que todos somos um. Isso no cotidiano não é fácil, porque o trânsito nos atrapalha, as dívidas nos atrapalham, a pessoa que quer nos impor. Então, na verdade, eu fiz uma provocação para eles aqui antes de iniciar ali. Eu perguntei se eles tivessem que resolver um problema ou ter razão, o que vocês optaram? Resolver o problema. Com certeza. Então, como é que, sem dúvida, pegando em Bahá'u'lláh, como é que você diria para mim, ou para quem está nos acompanhando, a paz e a justiça é um caminho viável e que só depende da participação de todos nós? Ou como você diria isso? De repente fui eu que disse, né? Agora como é que vocês diriam? Eu acho que realmente você pegou palavras que são muito chaves assim na mensagem de Bahá'u'lláh, tanto a ideia de justiça como de unidade quanto de paz são muito essenciais assim. Eu acho que uma ideia bastante fundamental e importante é essa de que os Baha'is, a comunidade Bahá'í acredita muito na capacidade das pessoas. Perfeito. Então a gente acredita que todos nós somos em essência alma. E essa alma, primeiro, ela não tem cor, não tem gênero, não tem nacionalidade, mas o que ela tem são poderes. Ela tem o poder de perdoar, o poder de amar, o poder de dialogar com o outro, né? E uma das capacidades que a alma tem é de ser justa. Então, os Baha'is entendem não a justiça como algo externo, como só um conjunto de leis, Perfeito. mas como algo que é uma propriedade do espírito humano. E aí, então, a gente, por meio de uma série de atividades educacionais que a comunidade Bahá'í promove, estimula e desperta esse senso de justiça. E à medida que a gente desperta o senso de justiça, isso quer dizer que cada um vai ser capaz de distinguir o que é certo do que é errado. Perfeito. E também permitir que cada um possa fazer a sua contribuição para o todo. E aí, à medida que mais pessoas podem fazer sua contribuição, a gente pode construir a unidade. Porque para os Baha'is, antes de... Até parecido com a pergunta que você estava fazendo, se a gente prefere resolver um problema ou tá certo, uma pergunta que a gente também se faz na comunidade Bahá'í, se a gente prefere ter razão ou estar unido. E aí sempre para nós é fundamental que haja unidade. Porque enquanto não houver unidade, um problema não pode ser resolvido. E aí, já que você falou isso, me veio, não sei se foi da vez que nós conversamos, Mária, a questão dos valores humanos, né? Porque durante o meu programa Humanos Perfeitamente Humanos, eu tenho um livro que se chama Os Valores Humanos, e basicamente a síntese dele é exatamente a forma de pensar Bahá'í, só que é um italiano que fez o livro, não vou lembrar agora qual mas eu lembro também que você comentou para mim a questão de participação em congressos, em produção de legislação também, né? Ou eu que estou enganado? A comunidade Bahá'í, ela... Assim, Bahá'u'lláh traçou, assim, escreveu uma infinidade de literatura, né? Então, a gente tem, por escrito, muita informação, muito conhecimento. Então, as ferramentas para que isso se concretize. Perfeito. Então, o que a comunidade Bahá'í faz é levar isso ao conhecimento da humanidade e também às instâncias legislativas, às instâncias executivas, a todas as instâncias, né? Então, assim, a comunidade Bahá'í, através da Bahá'í International Community, trabalha junto com as Nações Unidas. Então, assim, ativamente. Então, está sempre
levando ao conhecimento essas informações que são importantes. Né? Que é essa Quando a busca da gente pensa unidade. em paz, por exemplo, o Baha'u'lláh fala que a paz é inatingível se a humanidade antes não estabelecer a unidade. E aí a gente fala, nossa, mas como eu vou estabelecer a unidade? Aí ele vai trazendo essas ferramentas pra gente de como estabelecer essa unidade. Porque se a gente entende que a gente somos flores de um mesmo jardim, somos flores do mesmo jardim, cada um com sua beleza, cada um com sua característica. Então o respeito é muito importante. Então ninguém tem a razão. Nenhum de nós vai ter razão. A razão está com o sol. Não é? Deus Que nos é o ilumina, que nos nos nutre. ilumina, que dá as nossas matizes, né? E nos permite nos manifestarmos nesse mundo, nos apresentarmos nesse mundo. E aí até Então, que já que você comentou nisso, então, por exemplo, na fé Bahá'í, todo indivíduo, independente do gênero, é importante. sim, Não tem essa discriminação de nenhuma forma. Todo indivíduo nascido sim, é uma sim, obra do Sim, poder superior, uma exatamente. obra Uma do ação, sol, considerai é uma alma. sim, Pois não, Arthur. Que tem uma oração, considerai o homem uma mina Rica. rica e inestimável, de inestimável valor. A educação, A educação totalmente pode mudar. fazê-la revelar Fazê-la revelar. seus tesouros Pode continuar pelo e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Então vamos de novo. Então essa é uma Então, oração. É um texto. Um texto. É um texto que fala... o homem é como... Considerai o homem como uma mina rica em joias, de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros, como habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Então, educação. É a educação. Então é o que, e a comunidade Bahá'í, o que mais se esforça e trabalha é na educação. E já que nós falamos em educação, a forma de você orientar o indivíduo geral e da família dentro da fé Bahá'í é igual. Lembra que eu falei a palavra orientar no bom sentido, viu? Não manipular ou controlar, só Isso. Você sabe que, desculpa, estamos em casa. você sabe que existe algo dentro da fé Bahá'í, Baha'u'lláh estabeleceu, que é de fato espetacular. Dentro, os indivíduos, as crianças, Baha'u'lláh, para começo, ele diz que a primeira educadora é a mulher. A mulher. Então, Beijo, mãe. a mulher é aquela que é a responsável direta pela educação do filho. O homem, ele vai acompanhar, ele tem esse privilégio. E aí a gente vê que quando uma criança nasce no meio de um casal Bahá'í, essa criança é educada pelas virtudes, né? Como amabilidade, justiça, gratidão, enfim, amor e tal. Ela aprende todas essas virtudes. E aí, a pergunta que você fez anteriormente, falando, você é Bahá'í, ou já nasceu numa família Bahá'í, ou você se declarou Bahá'í. No meu caso, eu me declarei Bahá'í. Ou seja, eu não tive a oportunidade que as crianças que nascem num lar Bahá'í têm essa oportunidade, ou mesmo eu não tive essa oportunidade de ser levado para uma aulinha Bahá'í, não é porque meus pais não conheceram a fé Bahá'í naquela ocasião. Mas daí eu me declarei, conheci a fé Bahá'í e me declarei, ou seja, eu agora sou Bahá'í porque reconheci a Baha'u'lláh. Mas imagina as crianças educadas, sabendo sobre essas virtudes, dentro dessa família Bahá'í. Os Bahá'ís não obrigam o seu filho a ser um Bahá'í. Vai pelo exemplo. Ele vai pelo exemplo, ele vai pela formação, ele vai pela sua decisão, ele vai pela sua percepção, porque cada um, como ele bem disse, nós somos almas em desenvolvimento. Então, o que os Bahá'ís fazem? Educam suas crianças a fim de que essas crianças elas percebam a chamada unidade na diversidade, respeitem os crentes de todas as religiões.
respeitem todas as cores, enfim, respeitem o diferente, e daí ele vai ver que várias pessoas, eles têm essas qualidades, Baha'is declarados ou não, porque o mundo, Baha'u'lláh, prepara as pessoas. Existem muitas pessoas bacanas. Posso citar aqui, por exemplo, o Papa Francisco. Sim. Posso citar a Irmã Dulce. Posso citar Chico Xavier. Todas as pessoas maravilhosas que servem à humanidade. Muitas. Então as pessoas estão preparadas para viver a unidade na diversidade. Então nós estamos procurando essas pessoas que seus pais tiveram cuidado de transmitir as virtudes a essas pessoas que desde criança vieram num crescendo e hoje estão preparando o mundo para uma nova realidade. O bom é que o Léo pode não ver, mas sente energia chegando na hora de parar. E aqui, inclusive, acho que, se eu não falar errado, Kenia Kisley Tolentino, o que você está fazendo aí, Juninho? Quem é o Juninho? O que está fazendo aí, Juninho? Boa pergunta. Juninho, ele já vai dizer o que está fazendo aqui. E a Maria José Magnani, boa noite a todos. Quantos ensinamentos, gratidão sempre. Que linda. E aí eu vou provocar, que a minha função é provocar no bom sentido. Vou pegar essa frase aqui que está nos escritos aqui, no âmbito do fenômeno de revelação da vontade de Deus. Sou o falcão real no braço do Onipotente. De cada ave desfalecida desdobro as asas caídas e lhe impulsiono o voo. Por que eu fiz esse trecho só? A fé Bahá'í, ela vem lá do Oriente, ela é perseguida, é colocada como se fosse algo errado. Não vou usar a palavra demoníaca, porque a palavra demon para mim tem um outro sentido. Então, é colocada como se fossem párias, perseguidos, mas mesmo assim a asa dobra para alçar voo. Como é isto? Pode espirrar, fique à vontade, porque a gente faria isso se tivesse também, sem ser no ar ao vivo. Mas esse texto de Baha'u'lláh é lindo, porque ele veio para isso, né? Eu posso completar aqui, se você quiser, aqui, ó. Sou falcão. Esse é o Ele pegou bem a música, né? a gente vai cantar esse verso dia no espetáculo. 20 de outubro. Pretendo estar lá, filmar cada pedacinho, fotografar tudo que eu tiver direito. E espero que mãe já esteja recuperada para estar conosco lá. Sim, né? Nem que ela seja na cadeira de roda, mas esteja lá. Se não tiver e o Poder Superior assim o quiser, eu podia dizer se Baha'u'lláh quisesse, mas não sei se é assim que funciona, né? Eu vou com o Poder Superior, se Deus assim o quiser. Se Deus quiser. No mínimo uma transmissão ao vivo de algumas coisas. Seria ótimo. Né? Se eu não conseguir total, parcial, mas eu estarei lá dia 20 de outubro, a partir de 19, é isso? Isso, 19 horas Na abre Câmara a Municipal. exposição com a mostra, né? A Melhora do Mundo é Possível, e às 20 horas o espetáculo. Mostra, repita. Às 19 horas A vai mostra. abrir Exposição. no saguão, né, da Câmara Municipal de Valinhos a exposição com o tema A Melhora do Mundo é Possível. E é possível. São artistas locais, sim, artistas locais, e 2 escolas estão participando diretamente, Cecília Meirelles e a Escola Maria Neiva. E depois às 8 da noite começa o espetáculo, né? A obra teatral que a gente está com muito carinho preparando. Mas esse texto de Baha'u'lláh é essa missão dele, realmente, é revivificar a humanidade, porque com tanto conhecimento as pessoas estão assim questionando muitas coisas. E aí ele vem trazer o remédio e a resposta. Só que para isso as pessoas precisam pesquisar, né? Precisam investigar. E quando o Léo falou de educação, esse é o caminho, né? Investigar, conhecer, sem preconceito, sem amor, Perfeito. sem ódio. Sim, neutramente, né? Investigar, conhecer, pesquisar, e vai encontrar, vai ver a beleza que é a revelação de Baha'u'lláh. E ele veio trazer isso, o remédio, assim, da cura para o mundo. E vamos dizer que, por exemplo, eu encontre, mas encontre em uma outra expressão. Ele estará lá também? Com Sim. certeza. Com certeza. Desculpa, eu acho que Eu gosto de pedir desculpa, né, Léo? sim, porque às vezes a gente comete alguns pecados, né?
Assim, o que nós estamos vivendo hoje, Ulisses, Sim. é fruto de um grande sacrifício feito pelos manifestantes de Deus que nós conhecemos, um deles nós conhecemos, que é Jesus Cristo, conhecemos muito bem aqui no Brasil, e os demais que vieram em várias partes do mundo, e que estes abençoados manifestantes, eles contribuíram com a humanidade, trazendo o conhecimento divino, e esse conhecimento divino, ele veio evoluindo, e todos eles disseram que haveria um dia no qual a humanidade ia se regozijar, iria se alegrar, haveria um momento especial na vida da humanidade. Então, hoje, Bahá'u'lláh se declara como sendo um desses abençoados manifestantes, e que lá no passado, todos a partir de Adão, enfim, e aí vai para trás a história, é muito bacana para as pessoas pesquisarem, a gente percebe que há uma unidade de esforços. Esses esforços, esses sacrifícios geram o que nós estamos vendo aqui hoje, uma maravilhosa tecnologia, o poder da comunicação, o poder de fala, de conhecimento, ou seja, amanheceu o sol do conhecimento divino passando pela noite tenebrosa da humanidade, que a humanidade passou. Então a gente vive hoje a beleza dessa luz, iluminando tudo aquilo que é errado para se transformar no correto. Então o manifestante divino veio com essa função de transformar. Então, a partir do momento em que eu entro em contato com o manifestante divino, ou seja, no caso aqui, Bahá'u'lláh, que é a mais recente revelação, eu vou me transformar. Eu não vou me preocupar com os meus amigos que estão do meu lado. Eu tenho que olhar primeiro para mim. Bahá'u'lláh tem uma de seus versos, ele diz: ó filho do ser, ou é do homem, uma coisa assim, examina-te a ti mesmo a cada dia, antes de seres instado a prestar contas, pois sem prenúncio a morte haverá de chegar, e tu haverá de prestar contas dos teus próprios atos. Então, essa é para mim, né? É para mim. Então, eu tenho que olhar, melhorar meu comportamento diante da humanidade. Já pensou se cada um de nós faz um pouquinho? A gente vai melhorando, não é? Vai melhorando. A cada pouquinho aqui você vai construindo, não vou dizer o seu castelo, mas vai construindo, vai pavimentando a estrada da unidade. Fica melhor assim do que construir um castelo, construir um muro, qualquer coisa. Porque pessoas antes de nós passaram por situações e mesmo assim tiveram a sua, não só fé provada, mas sua fé exercida. E quando com vocês acontece de vocês, aspas, sofrerem uma injustiça, como é que vocês agem no primeiro instante? Eu queria pegar só o exemplo. Dessa vez não pedi desculpa, muito bem. Não tem, né? Desculpa aí. Pega o exemplo e queria que eles dois falassem após isso, porque nós estamos vivendo um momento muito especial que foi a chamada perseguição aos Bahá'ís, como você bem citou, né? Eu gostaria de dizer que a chamada perseguição é por conta, justamente das pessoas não entenderem o significado. Quando as pessoas percebem a grandeza do significado, deixa de perseguir, porque aparece a luz do conhecimento. Então, nesse momento, os Bahá'ís no Irã estão sendo perseguidos. Ainda estão sendo perseguidos. Mas o amor, a dedicação, o espírito de unidade que eles transmitem é tal que eles conseguem transformar os corações das pessoas que são os seus contrários. É um exemplo maravilhoso, né, Maria? Agora, recentemente, até um amigo nosso, brasileiro, médico de São Paulo, né, trabalha no Sírio-Libanês, um Bahá'í, ele foi para o Irã. E ele falou que ele não podia visitar os lugares sagrados Bahá'ís lá. Mas eles estão ainda inteiros? Não, tem lugares que não estão inteiros, mas assim, com muito cuidado, ele conseguiu
à noite, num momento mais assim, né, conseguiu visitar alguns lugares e ele ficou muito triste de voltar e saber o quanto que tem a comunidade Bahá'í perseguida lá, né? Recentemente, assim, faz 10 anos que nós temos 7 Yarãs que chamam presos, né? Yarã seria o quê, anos. Sopa? Eram pessoas que ajudavam a organizar as atividades da comunidade Bahá'í do Irã, já que o governo impediu que tivesse uma instituição oficial. Então, algumas pessoas se levantaram para ajudar a organizar as coisas da comunidade, porque imagina uma criança não poder estudar, um jovem não poder ir à universidade. Então, eles ajudavam a estruturar esse contato com universidades de fora, com uma rede de educação por internet, e universidades de fora apoiando. Aí, cada vez, então, eles foram presos por 10 anos. Por quê? Porque estavam preocupados com a educação, né? Nós temos uma jovem que mora em Campinas, né, a Negar, ela foi presa. Presa por quê? Porque junto com alguns amigos muçulmanos estavam fazendo uma atividade beneficente para ajudar e não podia, não junto. Então, assim, são coisas muito tristes, né, da gente ver que ainda existe e acontece. Porque na verdade não é a crítica ao olhar do outro, mas é o outro não deixar o meu olhar também se acender, né? Porque essa é a parte complicada. Há uma discussão muito grande que, por exemplo, logicamente que essa é a expressão desta mão que vos fala, porque eu estou aqui, ó, não é o pessoal da comunidade Bahá'í, é o que a gente ouve por aí, que é assim, aqui nós conseguimos, por exemplo, colocar uma mesquita tranquilamente. Vá tentar colocar um templo cristão dentro de uma área lá do Oriente, qualquer um daqueles, você precisa ver o que vai acontecer. Se é que vai acontecer, então provavelmente não vai. Então é esse lado aí que me surpreende de onde surge exatamente a fé Bahá'í, porque ela surge ali do lado da Pérsia, aquela parte aonde depois nós temos toda uma expressão de uma outra religião também, que eu podia falar, mas não vou falar porque não há necessidade, eu estou falando de nós, né? Deixa o outro falar dele, não tem ninguém aqui para falar dele, então não vou falar. Vou dizer apenas que surgiu, e esse lado predador, né? Esse lado de ter que subjugar a vontade do outro, é totalmente o inverso, né? Então, vou exagerar, acho que era o berço correto para surgir, porque daí vocês conseguiram essa unidade, que aí vocês entenderam que a única forma de ter paz e justiça é através da unidade, é do todo, não da imposição. A perseguição surge quando ela abala alguma coisa, Exato. né? Então, assim, se fosse algo que não tivesse nenhum efeito, ela não seria perseguida. Mas à medida que a revelação de Bahá'u'lláh, do Baba antes dele, depois de Bahá'u'lláh surgiu, gerou uma comoção tão grande que trouxe consigo essa oposição. Incrível, né? Mas é tão bonito ver que, quando você falou, mas como os Bahá'ís lidam com isso? Com amor, com respeito, porque a gente entende que a fé está diferente do que, às vezes, as pessoas falam dela, né? Então, porque nós Bahá'ís respeitamos todas as fés, né? Todas as religiões, porque a gente entende que elas são uma só. Cristo, Buda, Moisés, eu lembro que tem uma imagem que é isso, né? Sim, isso. Todos vêm do mesmo Deus, todos trazem o mesmo ensinamento, mas às vezes os adeptos o se indivíduo humano, apegam, né? E aí transformam aquilo como um fundamentalismo, como se fosse assim, não, é só isso que pode salvar o mundo e só isso que assim fecham as comportas e só olham para aquilo de uma forma tão apegada que aí, né? A segregação, olha só. Isso não é bom, Não é porque Deus é para todos. O sol é para todos. O sol brilha para todos. Para todos. Até mesmo a gente não olha, ele está brilhando. Ele está brilhando. Mesmo se a gente se esconder embaixo dessa mesa, e ainda, ele tá ali. Até né? adianta. Quem está aí falando, mas o sol, o dia vai sumir. É alegórico, viu? Exatamente. Só para vocês entenderem. É algo que nós não conseguimos explicar, conseguimos interpretar, estudar o sol, mas não conseguimos entender essa magnitude que é o sol e da onde ele surge, né? Porque o Criador, né? Pois não. Eu gosto muito dessa analogia do sol. Imagina eu olhando pela janela. Não estou enxergando nada. Deixa eu só aproveitar o pessoal que está chegando agora. Lembrando, nós estamos fazendo aqui uma conversa com o pessoal da comunidade Bahá'í. Vários assuntos, mas conversando, dialogando, partilhando. E tratando um pouquinho, tem aqui o livrinho que fala do bicentenário do nascimento Bahá'u'lláh, que acontece eu vi aqui tem dia 19, mas dia 20 tem um evento festivo,
que será lá na Câmara Municipal a partir das 19 horas com abertura de exposição. E depois, só uma curiosidade, vai estar tudo em português? Ou nós vamos ter algum cântico? Olha, vai ter uma oração. Porque seria apaixonante. Sim, vai hein? ter uma oração que nós vamos cantar ela em português, mas assim, a introdução dela vai ser em árabe. Vai ser muito bonita. Porque é Vai mais ser- vibrante, menos triste. Que é um momento Tem muito... africano, não? Hã? A Bahia. Vai ter também em africano. Pai Nosso, nós vamos fazer em Olha, africano e depois em português também. Momento Então, para ser assim, registrado, vai ser muito lindo. Vai ser assim, pelo menos a gente tá vibrando, né? Se com eu já cada acompanho o que etapa. vocês fazem, eu sei que será muito bonito, feito com É. carinho, com amor. Eu queria fazer um parênteses também, Pode ficar falar da à vontade. educação, porque assim, a gente educa nossos filhos com amor a todas as religiões e ao conhecimento. Então, nossas crianças aprendem sobre todos os mensageiros de Deus. Isso é muito bonito, porque já cria esse amor a todos, né? Eu lembro que quando eu vim para Valinhos, né? Eu vim de São Paulo com meu filho de 2 aninhos. Então eu fui na igreja aqui na São Sebastião, levei ele, né? Falei, olha, aqui é um lugar sagrado, onde as pessoas fazem oração. Aí ele olhou Jesus na cruz, falou, nossa mãe, mas por que fizeram isso com ele, né? Sim. Mas porque as pessoas não entenderam o quanto que ele trouxe uma mensagem tão grandiosa e algumas pessoas, infelizmente, não Se reconheceram. assustaram. Não viram, né? É. Então, assim, eu também como criança, nasci numa família Bahá'í, mas meus pais viajavam muito. Então, em qualquer país que a gente ia, se tinha um templo budista, a gente entrava, fazia oração, se a gente tinha uma sinagoga, ou então, assim, isso é a beleza da educação Perfeito. dentro da fé. Essa educação ao respeito e ao amor a todos, né? E nesse sentido, a gente sabe que criança não nasce com preconceito. Não nasce. Ela não nasce, ela nasce assim amando e vindo com uma pureza de coração. Então é isso que a gente tem que dar continuidade a essa educação, né? Perfeito. A esse amor e esse reconhecimento, né? Dessas fontes de luz. Já que nós falamos em fonte de luz, em que momento, aí mais uma provocação, mas antes da provocação eu vou pegar o Juninho aqui, né, Juninho? O que está fazendo aqui, Juninho? Eu vim a convite da Mária para falar sobre os projetos que a Fé Bahá'í faz na Escola Maria Neiva. Maria Neiva. Aí eu vou fazer a provocação, já voltamos a Maria Neiva, porque aqui é dialética, é socrática a nossa conversa. Eu vou exagerar, mas é meio poético agora a provocação. Já nós falamos em luz, iluminação. Em que momento vocês conseguiram colocar a mão e ela até hoje suja de iluminação os corações daqueles que nos cercam? Uau! Repete. Vou repetir de novo. Em que momento vocês sujaram as mãos na iluminação e sujam, ou seja, passam aos outros esses fragmentos de iluminação no coração dos outros? Eu gostaria de contribuir com você nessa É que às vezes eu resposta. falo em português, mas o pessoal às vezes não entende. porque eu viajo também. Mas assim, eu acho muito... Eu acho que banham, né? Eu usei a palavra Banham. provocativa. Sim. Esse banhar-se, vamos imaginar que eu esteja olhando, não é? Eu tenho um quadrado onde tem várias janelas e o sol brilhando. Então cada um de nós olha por uma janela que tem cada uma cor, Isso. olhando para o sol. Tá? É essa ilustração que o Bahá'u'lláh faz. E aí vamos imaginar que eu pego essa mão banhada de luz. Aí eu digo para quem está olhando, escuta, que cor é seu sol? Ele fala assim, o meu é vermelho, o meu é azul, o meu é amarelo, e aí vai. Cada um tem uma cor. E cada um diz, essa minha cor é a verdadeira. Aí, eu como Bahá'í, eu posso chegar para ele e dizer assim, olha, é o seguinte, eu conheço uma cor que une todas as cores. O que vocês acham da gente tentar olhar Por esse prisma. por essa cor, por essa janelinha? É o seguinte, dá uma olhada para trás
e tem ali uma fonte de luz, e cada um de vocês vai lá, coloca a mão dentro e faz assim na janela de vocês. Então, todo mundo vai lá, coloca a mão e todo mundo vai lá e faz assim na janela. Aí vem a pergunta: que cor vocês estão vendo? Que cor do sol vocês estão vendo? Eu estou vendo branco. Ou branco? O sol é branco ou amarelo? Pode ser branco. Tá bom. O sol é branco. Porque eu não vejo, né, naturalmente, não sei se o sol é branco ou amarelo. E aí, você está vendo essa cor? Ah, eu estou vendo branco. E você? Eu estou vendo branco. E você? Eu estou vendo branco. E por que você via antes? É verdade. Porque aqui era apenas uma tinta, não é? Tirou a tinta da janela. Ou seja, se a gente tira a tinta da janela do nosso coração, fica fácil a gente ver o sol único, o Deus único. Eu não vou brigar por conta de religião, porque a religião é uma só. O amor, né? O amor, a paz, a justiça. Inclusive aí, tentando fazer justiça com você, alguém disse assim: Grande Léo, gigante. Oh, meu Rui Deus. Medeiros. Quem? Rui Medeiros Silva. Oh, meu Deus, obrigado. Se eu não me engano, o Rui está em Portugal. E aí, o pior é que você está olhando certinho pra câmera, né? Oh, A gente beijo, Rui, eu que querido. enxergo Eu aqui. tô falando que é uma coisa. Eu fiz a provocação com o negócio de sujar, porque no começo das iluminações do mundo, todo mundo deturpa ela, também não entende a revelação. E aí passa, mesmo não querendo, ele passa a contaminar os outros com essa revelação. E ele tenta se limpar, mas não consegue. Por isso no sentido que eu falei, mas o banhar-se fica mais bonito, mais poético. E se vocês tivessem que fazer uma escolha e dizer, vou exagerar, tá? Que a revelação, ela só se tornou real quando eu me entreguei a ela, ou quando alguém que eu amava me entregou a revelação. É verdade. Acho que um dos conceitos que a gente tem dentro da fé Bahá'í é a ideia, acho que, de sacrifício, né? E acho que essa ideia de sacrifício tem muito a ver com o que você está dizendo, né? E tem uma passagem que Bahá'u'lláh fala sobre o ferro, né? Então o ferro, ele é frio, cinza, rígido, né? Mas então quando esse ferro ele é jogado ao fogo, ele se torna incandescente, maleável, se aquece, né? Então, realmente, assim, se a gente quer poder se beneficiar dessa iluminação divina, não adianta a gente fazer isso à distância, né? Achar que, bom, às vezes eu leio uma coisa ou outra, eu sigo no meu esquema, né? Realmente, para ter essa iluminação, ou realmente poder sentir isso, tem que ser um ato de entrega. E é como jogar o ferro ao fogo, né? E quando você faz isso, tem um efeito transformador. Sim. Porque aquilo que parecia sem vida, que nunca poderia mudar, agora passa a ter novas propriedades. Isso é o que a fé faz com qualquer pessoa, né? Não só a fé em Bahá'u'lláh, né? Mas a fé na religião, em mesmo, Deus, aquilo que ilumina a isso alma transforma. humana. E aí até aproveito aqui porque o Rui mandou de novo lá. Isso mesmo acertou. Nos conhecemos na dedicação do Templo do Chile. Que maravilha. Cumprimentos para todos. Meus cumprimentos para você também, fala em português. Ele é muito, muito iluminado, esse menino. Eu conheci então no Chile. Peço licença aqui para os queridos para contar que nós fomos em outubro do ano passado, vai fazer um ano agora. Nós fomos na dedicação do Templo Bahá'í, ou seja, a inauguração do primeiro Templo Bahá'í da América Latina. O Templo Bahá'í é a representação da unidade do gênero humano, em nível, enquanto físico mesmo assim, né? Sim. Você imagina que é um prédio onde você tem... minha esposa ficou encantada com a arquitetura. Ele tem 9 portas. Essas 9 portas, elas representam a entrada de todas as religiões do mundo. Cada um poderá fazer suas orações ali dentro.
o crente de qualquer fé, ou seja, o Templo Bahá'í recebe com muito carinho aquele que quer se conectar com o Todo-Poderoso. Oi? Não está mostrando aí. Não Desculpa. consegue ver, Léo, pelo amor de Deus. Como você não viu, Léo? Como é que eu não estou viu? vendo, né? Você quer, só para até para o Léo ver, o que você está mostrando a foto da Do Templo do Chile. Templo do Chile. É. Depois se você puder passar para o WhatsApp, que depois eu compartilho aqui também. Tá ótimo. Voltamos, Léo. Então isso é muito legal porque... E como é que é o Templo do Chile, Léo? Vou te provocar de novo agora. O Templo do Chile, então. O Templo do Chile é algo realmente, do ponto de vista de um cego, é a coisa mais especial do mundo. Porque a beleza física já é maravilhosa, imagina a espiritual. Então eu não consigo enxergar as dobras arquitetônicas, mas eu consigo sentir dentro do Templo Bahá'í a representação da unidade, do governo de Deus. Deus governa nossos corações. Ali a gente se sente na paz. Você é elevado ao nível da unidade, você recebe a todos com absoluto carinho. Você não vê diferença em ninguém. É preto, branco, rico, pobre, ali todo mundo é absolutamente igual. Então essa consideração que o templo dá para a gente é algo maravilhoso. Que delícia. Todo mundo no absoluto silêncio. Imagina 500 pessoas cabe dentro do templo com um silêncio absoluto. Todo mundo Orando. literalmente em paz e Em paz, em vibração. respeitando ali a crença do outro. Delícia. Imagina, subiram para visitar o Templo Bahá'í, se eu não me engano, agora nesse mês passado, 12 mil pessoas durante o dia inteiro no final de semana, aliás, num dia só. Num dia só, hein? Num dia só. Imagina essas 12 mil pessoas. Isto é, não são, quero deixar claro que não são Bahá'ís declarados. Gente, São pessoas que amam a humanidade, trabalham pela paz e a fraternidade universais, mas que ainda não encontraram, né, estão buscando os ensinamentos divinos. Ou seja, elas estão se encontrando com Baha'u'lláh agora. Então elas subiram a montanha, foram lá em cima, entraram no templo com essa ordem maravilhosa. Lá dentro, lá no entorno do templo, tem pessoas que, como anjinhos de Deus, estão aqui recebendo com o maior carinho. Por favor, entre no maior silêncio. Sabe, esse silêncio, essa reverência, esse amor que as pessoas têm, independente de ser Bahá'í ou não, isso é que é o lindo. As pessoas estão preparadas para receber a mensagem divina. Perfeito. Elas querem viver a unidade do gênero humano. Elas não querem guerra, elas não querem confusão, elas querem paz. Então essas pessoas, hoje, eu me incluo dentre elas, nós estamos buscando a paz. Perfeito. Vamos viver a unidade na diversidade, né? E aí aproveita, já que você falou duas palavras aí, eu não conheço oração mais bonita que o silêncio, a contemplação do silêncio e a palavra trabalho. Aí nós temos Maria Neiva, daqui a pouco nós temos ainda uns 10, 12 minutinhos aqui de conversa ainda. O Rui, que está lá em Portugal, não esquece, estamos aqui em Valinhos, viu? Estado de São Paulo, Brasil. Legal. Pertinho do você, pertinho. Aí nós temos o Arthur, o famoso Juninho, lá do Maria Neiva. O que o pessoal vai aprontar lá com vocês, Maria Neiva, rapaz? Pessoal, os jovens, né, de 6 a 16 anos, né? Temos vários programas para empoderamento, onde as pessoas aprendem mais capacidades, virtudes, respeito, amor ao próximo e tudo mais. Eu tenho uma turma com 17 inscritos, 17 crianças de idade de 6 a 8, mas não vai todas elas, vai frequente 6 a 7 crianças. E tem os livros do Instituto Rui, né? Aí tem o livro 3.1, 3.2 e tem o 3.3. Eu dou aula do 3.1. Tem o meu irmão que dá aula para 3.3. E tem a Camila, que era para estar aqui hoje, e ela não pôde vir, mas ela dá aula do 3.2. Essa é a Camila, que era para ter vindo e não veio. Camila, pegamos você agora, hein? É aula de crianças. Aquele conteúdo um pouco que eu trabalhava com as crianças, sim, muito melhor desenvolvido hoje. Então, assim, quando ele fala 3.1, ele trabalha muito as virtudes no 3.1.
o amor a Deus e as virtudes. Então, cada aula, cada lição é uma virtude trabalhada. No 3.2 trabalha mais os conceitos. E isso é o quê? É um período, é um uma ano? capacitação que, vamos dizer, a comunidade Bahá'í no mundo inteiro está dentro desse processo de construir comunidades vibrantes. Que a gente fala o quê? Comunidades que se amam, comunidades que são unidas, comunidades que fazem coisas para que ali seja um ambiente de amor. Não precisamos ir longe, né? Lá onde a gente mora podemos fazer isso. Então esse é o objetivo. E qual que é o trabalho desenvolvido? São 4 atividades básicas. Uma é aula de crianças, a segunda é um programa de pré-jovens, que pega aí as idades de 12 a 15, e antes é de 5 a 11 anos das crianças, 12 a 15 de pré-jovens, e aí de 15 para cima é capacitação. Então a gente faz a capacitação para quem quer servir dentro desse processo, que é totalmente inspirado pela revelação de Baha'u'lláh, mas assim, acima de tudo, não é um nome que a gente trabalha, assim, um conteúdo. Que na verdade muito é ação, forte. né? Isso. Então é o conteúdo. Então respeita todas as religiões, não tem um dogma, um ritual, nada disso é trabalhado. O que é trabalhado são as virtudes. Por exemplo, o 3.2, ele trabalha a questão da, como, por exemplo, a importância da oração e meditação, como ser um bom amigo, a importância de obedecer às leis de Deus. Então ele trabalha conceitos, consulta, como a gente pode conversar para chegar a uma decisão. Eu vou ver se o Arthur aprendeu alguma coisa. Eu sou provocador, não tem jeito. Um dia eu queria ser como a Bujanra, né? Provocar com mais conteúdo ainda. Mas como eu não consigo, eu vou provocar de outra forma. Eu vi que você fez algumas, vamos dizer assim, versos aí. De tudo que você viu até hoje, o que foi que mais te marcou até esse momento? No meu trabalho nos projetos? Isso. O que mais me marcou? Eu até ajudo aqui enquanto você pensa, é fácil. Você já entendeu a unidade? A unidade? Como princípio da justiça e da paz? Já. Já? Há muito tempo. Graças a Mari aqui. Imagina. A Mari é assim mesmo, ela é provocadora também, ela não deixa ninguém ficar como ela. Muda que é uma coisa, você precisa ver o que ela faz com os filhos dela. Eu tô aqui por causa dela mesmo, eu conheci o projeto por causa dela. Mas assim, por exemplo, não é por exemplo, um fato que você vivenciou. Vamos imaginar que eu tivesse já bebido nesta fonte. Para mim, da vivência que eu tive, seria a unicidade. Todos somos um. Seria meu grande ensinamento dessa noite. E para você, nesse período que você está, qual seria o grande aprendizado que você tirou do que veio de conteúdo deles para você? Amor. Acho que sim, quando eu conheci a comunidade Bahá'í, eu falei pra minha mãe, elas são pessoas de outro mundo. Legal. Porque assim, nossa, eu nunca vi pessoas tão receptivas e amorosas que, tipo, elas não se impõem em cima de você e elas querem que você suba, se acenda, para que elas possam conhecer você. Aí eu fiquei, gente, essas pessoas não podem existir, esse tipo de gente. Eu quero conhecer mais para ver se isso realmente é verdade. Acho que foi isso que mais me marcou, foi quando eu conheci. Perfeito. E era verdade? E era verdade? Eu fico curioso, nós temos agora, como nós conversamos às 10 nada. Saiu às 19h16, nós temos ainda 3 minutos, mas não há nenhum rigor. Calma. Eu adoro provocações, eu não sei fazer de outra forma. Eu nasci para isso. Nós começamos com o chá de amor. O que mais vocês colocam amor no que fazem? Eu queria utilizar desses três minutos. Temos o tempo que for necessário. Queria dizer para ti uma coisa muito bacana que mais eu coloco nessa xícara. A Luiz Henrique Belso falou desse tema nesses dias. Ele falou o que você serve na sua xícara. Então, o que eu sirvo na minha xícara? Por exemplo, hoje eu tenho que a cada dia procurar
imaginar o que eu vou servir hoje na minha xícara. O que tem na minha xícara para servir? Então eu acho que a cada dia que essa pergunta maravilhosa que você faz tem que ser respondida. A cada dia. Então eu vou tentar amanhã, quando amanhecer o dia, eu vou tentar encher a minha xícara de paciência. Eu atualmente estou enchendo a minha xícara de paciência. Estou sendo paciente, estou ciente da paz. Porque a situação da mãe depende mais do organismo dela mesmo, tudo que as condições e tecnologias humanas estão sendo feitas. Agora a reação dela. E como eu digo, eu prefiro que minha mãe saia de lá brava da vida, falando por que você fez aquilo, não fez aquilo outro, do que chegar e simplesmente não me responder quando eu faço a pergunta, né? E eu, por exemplo, a minha expressão, eu não usei expressão de fé, minha expressão de fato, eu como acredito em muitas vivências, eu estou caçando minha mãe desde de terça-feira e não acho ela. Eu acho que ela está lá mesmo, ela não sai do lugar que ela está, ficou presinha ali. Mas ela precisava desse descanso também, que é uma lutadora, não parou um instante. Minha mãe é minha expressão de amor. Podíamos fazer uma oração para ela. Podemos fazer. Uma oração? Aqui Vou fazer uma oração Bahá'í, que eu gosto bastante. Pode ser? Você pode fazer ao vivo, separado, o que você quiser. Agora é melhor. Vou fazer ao vivo, então. Vamos lá. Para todo mundo que está acompanhando também fazer e pensar nela. Né? Vamos pensar nela. Vamos lá, mãe. Vamos lá. Ó tu que estás te volvendo para Deus, fecha teus olhos a tudo mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes. Dele exclusivamente busca o que quer que busques. Com o olhar ele realiza 100.000 esperanças. Num relance cura 100.000 doenças incuráveis. Com o vislumbre aplica um bálsamo em cada ferida. Com um aceno livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre com sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocares tua confiança no Senhor todo misericordioso. Como dizem, por cá, que assim o seja, sempre feito à vontade daquele que nos põe nessa lida. E aí eu queria pegar de cada um de vocês, já passou um minutinho, mas isso é o que menos importa, o tempo, nós não somos escravos dele, nós servimos ao poder superior, às essências do mundo. Uma frase, uma mensagem, algo de cada um de vocês, que poderia ser amor, mas amor já não vale porque ela começou com amor na xícara e terminou com amor no coração, né? Então tem que ser alguma outra coisa. Curta, longa, fique à vontade, porque ao final eu vou ler esse trechinho aqui, ó, que está aqui. Logicamente que talvez vocês fizessem melhor que eu, mas como o programa é eu que convidei, eu que faço, tá bom? A gratidão pela oração, que as boas vibrações cheguem à mãe. Certeza. E hoje eu consigo achá-la hoje à noite, que tá difícil achar essa mãe. Estou caçando no bom sentido da palavra. Então, é o que vocês quiserem dizer. Praticamente é o nosso encerramento, mas se vocês quiserem dizer. Além da... Peraí, calma aí. Pode respirar, lembrando, dia 20 de outubro, a partir das 19 horas, Câmara Municipal. Isso. Pode fazer o convite de novo, depois a gente vai para essa parte. Você quer fazer o convite? Então, Mário. Isso. Essa exposição vai ficar até, acho que por 10 dias lá no saguão da Câmara Municipal, mas a abertura vai ser dia 20 de outubro, às 19 horas, né, na Câmara Municipal de Valinhos. É a exposição A Melhora do Mundo é Possível. É possível? É possível. Depois na sequência? Isso, e depois na sequência, às 8 horas da noite, vai ter a comemoração do bicentenário do nascimento de Bahá'u'lláh com uma obra de teatro. As vagas são limitadas, né? Mas a gente vai estar compartilhando isso e quem sabe vamos repetir novamente, né? E só para deixar bem claro, é gratuito. Sim, é gratuito. É um momento de celebração onde, assim como o Arthur sentiu, irão sentir o que é o amor
Seja no chá, ou seja nos textos, ou nas canções. E aí, o que vocês quiserem agora, de cada um de vocês, aquilo que nós doamos coletivamente, que cada um doe individualmente, devolva aquilo que recebemos com gratidão. Não, acho que algo que é muito importante assim para os Baha'is é que para o mundo realmente mudar, todos precisam participar, né? Então, acho que passou o tempo em que a mudança vai acontecer por meio de algumas pessoas ou um super-herói, né? Finalmente, a mudança que todos nós queremos no mundo vai acontecer se cada um de nós participar. E a comunidade Bahá'í está convidando todos a participarem. Então ela está fazendo os esforços dela, mas ela não vai conseguir mudar tudo. Então ela abre o espaço para que pessoas de qualquer procedência, de qualquer idade, possam também vir e contribuir com esse processo, né? Seja em atividades de educação para jovens e crianças, seja em reuniões de oração. Existe um espaço muito, muito grande para que todas as pessoas que quiserem poderem participar desse processo de melhora do mundo, que a Marian estava mencionando. Então, bem-vindos a participar. Então, acho que essa é a minha mensagem de convidar realmente para que se unam a esse processo. Lembrando, Farid. Isso. Léo? Bom, primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de conversar com os seus internautas, que é uma coisa muito bacana, é muito confortável estar aqui falando para o mundo inteiro. Imagina, falar para o mundo inteiro, qualquer pessoa no mundo inteiro poderá me ouvir. Uma honra. E eu queria dizer que o que significa ser Bahá'í? Se alguém me perguntasse, algum de vocês aí... Eu pergunto, Léo, o que é ser Bahá'í? O que é ser Bahá'í? Simples. Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, ele disse: ser Bahá'í é simplesmente amar a humanidade, trabalhar pela paz e a fraternidade humana. É servir. Ser Bahá'í é simplesmente servir a humanidade. E por que ele é chamado de Bahá'í? Porque ele reconheceu em Bahá'u'lláh os ensinamentos divinos. O que esses mesmos ensinamentos divinos foram reconhecidos há 2000 anos atrás em sua santidade Jesus Cristo. Daí eles foram chamados de cristãos, porque amaram e serviram a humanidade. E aí, hoje nós dizemos, do mesmo jeito que eu sou cristão, servindo a humanidade, eu sou Bahá'í. Ou seja, eu sirvo a humanidade. Então, imagina, pelo mundo afora, você que está aí do outro lado da câmera, não é? Do vídeo, aliás, você de repente é um servidor da humanidade, né? Uma pessoa que ama o mundo e trabalha pela paz. E a ferramenta para trabalhar pela paz, Bahá'u'lláh trouxe. Essa ferramenta, uma delas é a consulta, é consultar para melhor decidir. Vamos consultar, vamos conversar, vamos ver onde é que está a verdade, vamos investigar, né? Então, a minha fala nesse sentido. Primeiro, de agradecer a você pela oportunidade e dizer que fiquei felicíssimo de falar com os seus internautas e gostaria muitíssimo de ter, assim, como é que eu posso dizer? De que alguém dissesse hoje o que você ofereceu para o seu amigo. O que você ofereceu na sua xícara para o seu amigo hoje? Então, eu fico felicíssimo, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus lhe guarde, ilumine e sempre proteja. Que assim seja sempre, sempre. Eu encerro o contexto de Bahá'u'lláh, que fala que a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas e de uma conduta louvável e digna. Eu vou puxar aqui para o Arthur do outro lado. Tanta coisa para falar, mas ao mesmo tempo não vem nada na mente. O que vem à sua mente quando a gente fala Eu posso falar que, por mais que tenha muitas coisas de ruins acontecendo no mundo, há mais ainda coisas boas acontecendo.
E que mesmo que se a gente, como pegando o gancho da janela do Léo, se a gente estiver olhando para a janela que está acontecendo só coisas ruins, a gente pode limpar a janela e fazer coisas boas acontecerem. A gente pode plantar uma sementinha, mesmo que essa sementinha não floresça no mesmo momento, um dia ela ainda florescerá. Florescerá. Isso, florescerá. Perfeitamente, é assim mesmo. E só lembrando, Maria Neiva, quando acontece lá? Oi? Quando acontece lá? De sábados das 2 às 4. 2 às 4, todos os sábados. Isso. Para toda a comunidade. Inclusive Vai parece ter ser... um evento, não? Vai ter um evento Ah lá, agora, fala esse agora, sábado. pronto. Este sábado, dia Festival? Vai ter um festival de 23. 23. Vai ter um festival de artes e ofícios para a comunidade e para as pessoas que já, os alunos que A já partir estão de que lá. horas? A partir Das duas. Das 2. 2 horas. Então, a partir das horas, Maria Neiva, Vai arte e ter ofício. 2 oficinas. 2 oficinas. Uma de contação de história, uma profissional vai estar ensinando como a gente pode contar histórias. É uma oficina mesmo. Delicioso. Então as pessoas que se interessarem podem vir fazer essa oficina. E temos a oficina de cerâmica com o Éder, da Gilas Rezende. A Ele Gila vai Rezende tá- Éder. Éder, isso, ele vai estar dando essa oficina pra gente lá. Então, sábado, 2 oficinas. 2 oficinas nós já temos E a biblioteca? confirmadas. Está aceitando livros ainda? Ah, isso sim, nós estamos, É. os pré-jovens, né, do grupo Luzes na Escuridão, que é um grupo de pré-jovens do projeto, né, e são alunos de lá, estão fazendo uma campanha de arrecadação de livros para a biblioteca da escola. Então, eles estão muito contentes que já estão começando a receber alguns, mas estão precisando de bastante livros de literatura, porque eles já conhecem todos os livros da biblioteca, eles já estão cansados, então eles querem livros novos. Então, vou ajudar o pessoal do Maria Neiva aí a produzir mais, né? E eu aqui vou fazer uma mistura daquilo que eu aprendi na vida. Primeiro, usando o texto aqui que está no pequeno livro, Bicentenário de Bahá'u'lláh, aonde tem esse pequeno texto que fala mais ou menos assim: Bahá'u'lláh dirigiu-se aos governantes da terra, anunciando-lhes as mudanças que ganhavam vulto em todo o mundo, e os convocou como fideicomissários de Deus a se levantarem e participarem do processo da unificação da raça humana. E aí, para vocês verem como tudo está em todos os lugares, aí eu pego nas orações de cabeceira minha, oração da serenidade. Antigamente eu sabia de cor, hoje só fico na emoção. E até para não falhar: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é, e não como eu quereria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Aqui fala amém, eu falo que assim seja. Oração, que assim seja. Assim seja. Celebrando, gratidão a você que estava aí, encerrando aqui esse programa especial Humanos Perfeitamente Humanos, depois de 18.409 dias de vida. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Gratidão.